Eu vou pedir desculpa a todos, porque eu fui surpreendido, eu não me preparei, vai falar a memória, e a memória atrapalhada pela emoção. Emoção que foi aberta, as porteiras da emoção foram abertas quando eu ouvi a canção do Expedicionário. E, deputada Flávia, eu nasci no tempo da guerra. A senhora contou que a guerra já tinha acabado. Eu nasci um ano depois de a Polônia ter sido invadida. Foi invadida primeiro pelos, senhora representante da Polônia, primeiro pelos alemães, depois massacrada pelos soviéticos. E ainda a Polônia derramou muito sangue na tomada do Monte Cassino, abrindo caminho para Roma. O cemitério está lá testemunhando isso. Mas essas emoções, quando nasci, fazia um ano, né, que a Alemanha tinha sido, em 2 de setembro de 1939, invadida pelos alemães, depois massacrada pelos soviéticos. E um ano antes daquele dia da traição em que os japoneses invadiram Pearl Harbor, né, que eu visitei também, visitei todos os lugares dessa guerra. Estive no cinquentenário lá em Omaha Beach, lá na Normandia. Mas, sobretudo, eu acho que a emoção é grande porque eu nunca estive na presença de tantos heróis. Os nossos 3 heróis do passado e o nosso herói do presente, General Vilas Boas. Nestor, Assis e Vasco, vocês são heróis brasileiros no país que não costuma reverenciar seus heróis. Eu gostaria de, antes, abrir um parêntese, General Girão, porque a Marinha que está aqui presente provavelmente foi a força dissuasora de algum planejamento para anular o trampolim da vitória lá no Saliente Nordestino. A presença da Marinha foi fundamental nisso. O trampolim da vitória, como os próprios potiguares atestam, né, viram uma batalha lá de Natal entre um Catalina e um U-Boat, um submarino alemão. Eu nasci na terra de Nero Moura. Nero Moura e eu nascemos na mesma cidade. E o meu vizinho, Mário Fernandes, foi para a Itália na FEB como tenente, voltou como major, foi meu professor de português como general, um excelente professor de português, de modo que está muito entranhado dentro de mim essa tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Coronel Nestor, hoje faz 2 anos que eu entrei em Montese antes do meio-dia. E fui direto para o hotel. Antes de entrar no quarto, nos serviram um almoço. Gente, antes que o almoço acabasse, o hotel estava cheio de gente, porque souberam que lá estava um brasileiro. O general Vilas Boas sabe muito bem que deixou marcada a passagem dele por lá. Eu nunca vi nada igual. O valor que eles dão para nós e que nós não nos damos, de um modo geral, que deveríamos dar nas escolas. Lá as crianças cantam essa canção do Expedicionário. Chegaram jornalistas, chegou um homem lá, que estava cavando uma fundação, ele trabalha em empresa de fundação. Estava cavando uma fundação e achou botões de uma gandola brasileira que cobriam um cadáver brasileiro. Não são 465, são 466. Ele está lá em Pistoia ainda, marcando aquela chama do soldado desconhecido. Quando eu fui a Pistoia, aliás, estava cheio de jovens, o monumento a nós, jovens italianos.
Eu percorri, Coronel Nestor, as ruas que o senhor percorreu muito antes e vi ainda os furos dos tiros de fuzil que estão por lá, no bebedouro da praça principal. Comparei as fotos da época com as árvores que lá estão, ainda testemunhas do nosso heroísmo. Enfim, eu esqueci, a memória está falando, eu esqueci de mencionar, lá em Cachoeira, Força Aérea Brasileira, o vizinho de meu pai, um dia me encaminhou um livro do Fernando Pereiron Mocelin, de Santa Maria, um dos heróis do Sentapua, os pilotos mais experientes dos céus da Itália, muito à frente dos ingleses e dos americanos, os brasileiros, porque éramos poucos voluntários. E o Fernando, por exemplo, acho que ele morreu ano passado, fez quase 70 missões. Eu lembro do tenente Dornelles, que foi abatido pela Flak alemã quando atacavam um entroncamento ferroviário, né? Então temos heróis nas 3 forças para comemorar no dia de hoje, né, esta data. E espero que esse acontecimento de hoje estimule a que nos anos seguintes a nossa juventude, os nossos jovens, saibam preservar os nossos valores, né? Valores que nos orgulham, dão força, são as raízes da pátria, né? Eu acho que por ter sido criado naquele ambiente de guerra, eu lembro quando as pessoas gritavam pelas ruas, a guerra acabou, né? Eu acho que essa geração, eu aprendi com meu avô que na Semana da Pátria, no dia 1º, a gente põe a bandeira na casa da gente e só tira no último dia da Semana da Pátria. Eu sou um exagerado, a bandeira está todo dia lá na minha casa, bem cedinho, quando a hora que eu vou dar ração para os peixes, eu presto continência ao nosso pavilhão verde e amarelo, onde está escrito ordem para ter progresso. Muito obrigado.